Ô! O pessoal está distraído com outras coisas. Não tem ninguém aqui na campus. Ô! Com muita dificuldade, a gente vai ouvindo. Parece que não veio o campuseiro hoje, só uma galera meio avulsa, né, conhecendo a nossa programação. Mas tudo bem. Vamos começar mais um super conteúdo aqui no Palco Fábrica de Empreendedores. Vamos falar sobre inovação no ESG, Machine Learning de reconhecimento racial, como a tecnologia apoia iniciativas inclusivas, permitindo criação de padrões e também garantindo oportunidades para recortes minorizados da sociedade. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco Marcelo Arruda. Seja bem-vindo, Marcelo. Palmas, por favor. Muito obrigado, obrigado. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, curtindo bastante a Campus Party aqui. A gente vai falar de um tema que é importante para o maior país negro fora da África. E quando a gente olha aqui a nossa audiência, o pessoal, aqui com os stands, a gente vê como pode, né? Um país com 56% de negros e a gente está um pouco representado. Mas isso não é um problema, é uma oportunidade. A gente tem que olhar sempre o copo cheio, né? Ou se não estiver cheio, a gente vai lá e enche. Então, a nossa empresa, Diversidade.io, uma startup que criou um machine learning que faz o reconhecimento racial. Por quê? Porque tem várias empresas, parceiras nossas, Ambev, Natura, Carrefour, PepsiCo, que elas dão oportunidades para pessoas negras. E no Brasil, a questão da raça é autodeclaração. E aí chegam algumas pessoas com cabelo loiro, olho azul e falam, eu sou negro. E aí o que vai falar? Não pode falar que não é porque é autodeclaração. Então, a gente desenvolveu com a AWS, né, a Amazon Web Service, esse sistema onde a gente faz o reconhecimento. Para vocês entenderem um pouquinho da Insight, essa sopa de confusões da minha cabeça, a gente tem aqui a Diversidade.io. A Diversidade.io ela cria oportunidades para fornecedores de recortes da gênero, orientação sexual, etariedade, PCDs, né, e também na questão de etnia. As Diversity Suppliers é uma versão internacional da Diversidade.io. Nós estamos numa aceleração global, junto com a Ambev e junto com a Unilever, onde a gente está criando um marketplace para o mundo, né, para todas as diversidades. Vamos começar a América Latina, América do Norte, e aí vai. E empreendedores pretos é uma necessidade voltada ao Brasil, onde o Carrefour e a Ambev pedem uma ajuda para encontrar empreendedores negros e fazer negócios. E, por último, a gente criou um infoproduto chamado Reconhecimento Racial. Ou seja, qualquer universidade, qualquer instituição que tenha cota e que queira fazer o reconhecimento racial por Machine Learning, com mais de 70 mil fotos no nosso padrão, é possível ir no Hotmart, comprar lá o produto, né, ou indicar o produto e receber. O que me motivou? Quem me motivou foi aquele senhor ali, Victor Hugo Green. Provavelmente vocês assistiram um filme, Green Book, há uns 3 anos atrás, né, que era um pianista negro, que tinha um motorista branco, viajava pelo sul dos Estados Unidos. O que acontece? Em 1937, ele arrumou rotas seguras para a população negra poder comer, dormir, ser medicada. E a gente, quase 100 anos depois, ainda não tem nenhum local que a gente possa achar, né, toda a parte negra organizada, as pessoas que queiram um médico negro, um publicitário negro, né, localizar com facilidade. Então, ele me estimulou. No ano passado, a gente lançou a plataforma e, para vocês terem uma ideia, o maior número de empresas no Brasil são empresas de pessoas negras. São 14 milhões de empresas de pessoas negras. Só que 91% dessas empresas é só o cara sozinho, né? One man band. Ele não tem nenhum funcionário. Outro dado importante, pelo Sebrae, auditado, um empreendedor branco tem um faturamento médio no Brasil de R$ 3.200. Uma empreendedora branca, R$ 2.300. Um empreendedor negro, R$ 1.700. E uma empreendedora negra, R$ 1.300. Então, a nossa grande oportunidade é gerar renda, é permitir a prosperidade para todos.
A gente não quer tirar a renda de nenhum empreendedor branco ou uma empreendedora branca. A gente só quer compartilhar essa prosperidade entre os empreendedores negros. Aqui um pouquinho que a gente conquistou. Então, a gente foi co-sponsor, né, do Braskem Labs. A gente esteve em novembro na Bélgica, em Leuven, onde nós, né, estamos nessa aceleração global. Saímos aí em algumas revistas, somos parceiros da IU nos negócios sociais. E nessa aceleração global, olha que interessante, tinha empresa até da Islândia. Eu nunca tinha visto um cara da Islândia, um loirinho desse tamanho assim, coisinha mais linda. E tinham apenas 3 pessoas negras. Então, tinha o Christian, da Tanzânia, o Frank, de Ruanda, e eu, do Brasil. Então, para mim, foi uma foto muito emblemática, porque entre as 46 melhores empresas do mundo que eles escolheram, das 1.700 que se inscreveram, apenas 3 negros e apenas a minha empresa está com 2 processos, né? E aí, por que a gente está falando de inovação em ESG? Todo mundo gosta muito de falar do meio ambiente, né? Poxa, ESG. Mas a gente vai salvar o meio ambiente para quem? Com tanta fome no mundo, com tanta desigualdade no mundo, não é? Só para Samambaia, só para Aroeira? Não, a gente tem que salvar para a gente também, seres humanos. Para vocês terem uma ideia, o G1 soltou uma pesquisa que 75% da população em extrema pobreza é negra. E uma população, para sair da extrema pobreza para a pobreza, são 9 gerações. Ou seja, são 630 anos para uma pessoa da extrema pobreza conseguir ir para a pobreza. Não é para ficar rico, ir para a pobreza. Então, o S de social é muito importante porque dá dignidade para as pessoas, vai permitir que essa Campus Party seja mais colorida, seja mais diversa, seja mais inclusiva. Machine Learning. Infelizmente, tudo que é na língua inglesa fica mais chamativo, né? Se a gente colocasse em português aqui, né, uma máquina de aprendizagem não tinha muita graça. Mas o Machine Learning nada mais é do que uma inteligência artificial que vai aprendendo com os padrões. Por exemplo, uma pessoa que é considerada negra no Rio Grande do Sul, no interior, em Caxias do Sul, ela pode ser branca em Salvador. Por quê? Porque naquele microcosmo, naquele ambiente, a visão de raça é diferente. Então, no nosso Machine Learning, ele consegue fazer essas leituras, né? E não é só a questão da cor da pele, é uma questão de toda a biometria facial que é levada em consideração. Outra coisa que é legal, cria padrões. A gente ganha eficiência. Não sei se vocês sabem, quando estão numa universidade, alguém tem dúvida na cota, poxa, se a pessoa é branca ou é negra, eles se reúnem, 5 pessoas, e ficam olhando a foto. Aí vira o acho. Ah, eu acho que é preto. Não, eu acho que é branco. Em Brasília, tinham irmãos gêmeos, idênticos, que um entrou como negro e o outro entrou como branco. Ou seja, é preciso trazer tecnologia para a gente trazer inclusão e justiça. Outra coisa que é interessante é a história do currículo vitae às cegas. Não, a nossa empresa, ela não olha essa questão de raça, mas ela quer o Excel avançado, ela quer uma faculdade de primeira linha, ela quer que a pessoa tenha ficado 2 anos no exterior e, preferencialmente, que more próximo da Faria Lime ou da Berrine. Ou seja, não é cega, né? Você já está escolhendo o cara que você sabe que mora lá. Então, se a gente não faz a coisa intensivo, né, a gente não vai nunca mudar esse padrão. Eu mesmo já fui em processo seletivo que eu ficava olhando assim, todo mundo igual, né? Os rapazes, calça sarja, camisinha polo, as moças de vestidinho. Não traz diversidade. Tem um exemplo muito legal. Nos anos 57, 58, a Colgate-Palmolive era líder de venda de pasta de dente nos Estados Unidos. E ela não sabia mais como aumentar. E tinha uma reunião com os engenheiros de venda, técnicos, cientistas, e entrou um cara do café, né, para servir, que não era daquele ambiente, e eles brigando, poxa, mas a gente já está em cobertura de 97% dos lares, como é que a gente faz? O cara do café parou e falou, por que vocês não fazem a saída do tubo maior? Porque daí a pessoa gasta cada vez mais. Ou seja, quando você traz uma pessoa que não cresceu com você, que não teve a mesma educação, que não tem a mesma ideia, você tem ideias criativas. Por isso que é importante ter a diversidade em todos os locais. Isso daqui é um exemplo do nosso Machine Learning. Essa daqui é minha esposa, que é uma mulher negra, de pele clara.
numa foto preto e branco, com cabelo claro. Ainda assim, a máquina deu 44%, né, como a principal etnia negra. E eu ali, numa foto com fundo colorido, 97% negro. Por que que isso é importante? Porque isso inclui. Né? A gente fica falando maravilhoso chat GPT. Eu estava agora num outro local, lá do outro lado dessa cidade, do e-commerce, um cara do Google falando do Bard, mas olha a democracia que a gente traz quando a gente abre vaga para quem realmente merece. Né? Através de uma tecnologia que eu desenvolvi com a AWS. E não foi fácil convencer a AWS. Por quê? Se vocês olharem, na Netflix tem um documentário chamado Code Bias. Assistam. Que mostra quando a pessoa negra chega nos Estados Unidos, em diversos shoppings, a leitura racial já começa a seguir e já manda segurança atrás. E eu falei, a ferramenta não é racista. Quem programa é que faz a discriminação. Então, por que que a gente não pode fazer essa ferramenta para incluir? E é o que a gente fez. Né? Então, a gente identifica o problema, a gente monitora metas, quantas pessoas estão entrando realmente, quantos são negros realmente, reduz o viés inconsciente. Né? Viés inconsciente é aquele, poxa, a gente não tem pessoas negras aqui. Não tem porque não procura. Né? Outro dia falaram, poxa, Marcelo, não encontramos um gerente negro, né? Falei, olha, eu tenho 1,86 m, 110 quilos. Até do Google Earth dá para me ver. Ou seja, é procurar onde eu estou, né? E aqui, a gente, com a tecnologia, evita falhas de reconhecimento, tira a questão ética de falar, não, aquele grupo é racista, aquele grupo é preconceituoso. Esse acesso a dados a gente não tem porque a máquina trabalha totalmente cega. A gente só alimenta ela com as fotos e os títulos e o resultado a gente não mexe. E aqui um exemplo desse senhor que falou que era negro para um concurso aqui de juiz em São Paulo e que a nossa máquina pegou que ele é 44%, que é a maior probabilidade branco. Imagina se ele pode ser reconhecido como uma pessoa negra. Então, concluindo, inclusão e diversidade não é um tema de abraçar árvore, de andar descalço, sabe, de tomar kombucha, não. É uma oportunidade do Brasil crescer. Empresas diversas faturam 34% a 37% mais do que outras empresas. A interação humano-máquina cada vez vai ser maior. Essa apresentação eu fiz em 3 minutos usando o Gamma App, que é o chat GPT para fazer apresentações de PowerPoint. Não sei se vocês já conhecem. Em 3 minutos ela criou, fiz uma frase, ela criou todo o conteúdo e aí eu só alterei as imagens. E, tirando aqui a cooperação. O que é a cooperação? A questão do preconceito racial não é uma questão do negro contra o branco. É uma questão do racista com o antirracista. Acho que todos vocês já ouviram essa frase, lugar de fala, que é importante. Mas, além do lugar de fala, a gente tem que ter o lugar de escuta, que são vocês que estão aqui, e o lugar de ação, que é mudar a nossa realidade. E eu gosto muito dessa frase do Roosevelt, que é, de longe, o melhor prêmio que a vida tem a oferecer é a chance de trabalhar duro em algo que vale a pena. Então, graças a Deus, eu trabalho 7 dias por semana, durmo 4 horas e meia por noite, porque eu faço uma coisa que eu adoro, que é trazer visibilidade, oportunidade e dignidade para as pessoas, né, de outras etnias e outros recortes. E por que o rinoceronte? A gente está num ambiente que todo mundo só fala de unicórnio. Não, pô, unicórnio. Eu nunca vi um unicórnio, mas rinoceronte eu já vi, vem da África e é forte, como a gente tem que ser. Gente, muito obrigado aí por vocês me ouvirem, viu? Se vocês tiverem alguma questão sobre o Machine Learning, estou aberto aqui para responder. Eu acho que ainda temos 4 ou 5 minutos. O bom quando não tem questão é que ninguém entendeu nada, né, e está com aquela vergonha de falar, mas tranquilo. Se quiserem, eu estou ali do lado, tá bom? Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, bom evento. Muito obrigado.